Oficialmente, a gente está dando início aqui à lupa do mês de novembro. A gente está quase chegando aí no Enem, né? Faltam mais quase um mês e meio e tal. E, enfim, a gente deseja toda a sorte do mundo para todos vocês que estão acompanhando aqui, estão vendo as aulas desde o comecinho. A gente está aqui com um número bem legal de alunos, também com 40 alunos no total, fora a equipe daqui, divididos em duas salas. Então, a gente divide a sala em dois para ficar mais fácil. É uma tecnologia aqui do próprio Google Meet que permite essa transmissão. Então, podem ficar à vontade para tirarem seus microfones do mudo, para fazerem perguntas, para mandarem perguntas no chat e o que mais for necessário para interagir com a gente. Esse projeto ele só é possível graças à participação dos nossos parceiros, a professora Kel Silva, a professora Nayara Moura, que hoje não está presente com a gente, teve uma pequena situação de saúde, também o psicólogo Pedro Estevão, que está sempre aí conosco em todos os projetos, também a intérprete de Libras Natália, que faz com que esse projeto possa chegar para o máximo possível de pessoas, e toda a equipe do IDQ que possibilita que essa transformação aconteça. Além disso, agradecer bastante, ressaltar o papel da UNA enquanto parceira do Domshot. A UNA tem possibilitado aí que as nossas transmissões cheguem para cada vez mais pessoas e são nossos grandes parceiros. Inclusive, a gente está contando aqui hoje com a presença de algumas pessoas aí da UNA. Então, já deixo meu agradecimento e já deixo a importância da UNA para esse trabalho. Vamos começar. O tema de hoje, a gente quer falar sobre literatura, a gente quer falar sobre leitura. Então, o tema de hoje, do encontro de hoje, é o Brasil e o livro. Censura e identidade. Tema que está todo mundo muito animado. Queria pedir, como sempre, que a professora Kel, o Pedro e a Camila, nossa convidada, se apresentassem antes da gente iniciar a aula, e aí depois podem ficar confortáveis para tirar dúvidas, para falarem o que quiserem. Nesse primeiro momento, a primeira hora de aula, a gente possibilita, a gente deixa os professores falando, a explicação da matéria, e aí no segundo momento, na segunda hora, a gente permite dúvidas, perguntas, e para que vocês interajam com a gente. Então vamos dar início aí. Primeiro passo a palavra para a Kel, para que ela possa se apresentar e iniciar aí a nossa aula do mês de novembro. Boa aula, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Kellen Silva, mas todo mundo me chama de Kel. Eu sou professora de História e Sociologia. Eu sou doutora, né? Eu tenho doutorado na área de História Social da Cultura. Eu trabalho com pintores do século XIX em Minas Gerais. E há 4 anos dou aula na rede pública e agora também substituta no Cefet. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse tema que é tão importante para o nosso capital cultural e para o nosso entendimento como indivíduos críticos pensantes. Então, é isso. Estou muito animada. Vou deixar o Pedro também se apresentar e depois que todo mundo se apresentar, eu começo. Pode ser? Olá, pessoal. Boa noite. Como os meninos disseram, meu nome é Pedro. Eu sou psicólogo formado pela UENG. Hoje eu faço uma pós-graduação em psicanálise e saúde mental aqui em Divinópolis. Eu atuo como psicanálise clínica e orientação profissional. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Instituto Don Quixote por estar aqui com vocês, por poder contribuir com esse tema que, para mim, é muito caro, é um tema muito importante. Eu me considero um leitor desde os 6 anos de idade, alguém que consome literatura, e poder falar de uma coisa que eu amo é poder dizer de mim, né? E eu acho que é isso que a minha fala hoje vai dizer para a gente, poder dizer de mim a partir da minha experiência com a literatura e com o outro. Passo a palavra para a Camila, para ela poder se apresentar para a gente também. Boa noite, gente. Meu nome é Camila Petrovic, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou voluntária do IDQ, participo de outros projetos e estou aqui nos bastidores da Lupa, né, organizando os conteúdos, tendo muitas reuniões, e nesse encontro eu fui convidada, né, pelo nosso grupo, para falar um pouquinho da questão da censura. Eu sou pedagoga, recém-formada pela UFMG, e o meu TCC foi sobre a questão da censura na literatura infantil no Brasil. Então, eu estou ampliando um pouco para a censura na literatura de forma geral, para apresentar aqui para vocês, e eu estou muito animada, então, bora começar. Esqueci de falar uma coisa muito importante. Como Pedro, sou leitora em formação, e eu tento divulgar isso da maior forma possível através do Instagram. Eu tenho uma página, que é a Pet Literária, e é lá que eu falo muito sobre livros de forma geral. Então, quem quiser conhecer meu trabalho de influencer. Então, gente, boa noite. Vou começar, então,
a minha participação aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho dessa gênese, né, do livro, né, como que o livro surgiu, a importância da escrita e como que ele vai chegar para a gente aqui no Brasil nesses primeiros tempos históricos, né, fazer bem uma contextualização sobre isso. Pode passar o primeiro slide, por favor. Ótimo. Então, aqui, gente, nos últimos anos foi feita algumas pesquisas para mostrar o perfil de leitor no Brasil, como que de onde está vindo esses leitores, quem são esses leitores, e percebemos que entre os anos de 2015 e 2019, o Brasil ele perdeu leitores. Ele perdeu 4,6 milhões de leitores. Uma redução que foi assim, muito sentida em certos nichos, que são os nichos que geralmente carregam o mercado editorial nas costas, vamos assim colocar para vocês, que são os leitores com ensino superior e pertencentes à classe A. Por que isso é importante da gente ressaltar? Porque o livro ele é um objeto caro, né, de um certo ponto, caro para uma sociedade que, né, tem o salário mínimo, que tem que pagar a cesta básica e tudo mais. Então, o livro já é um objeto caro e ele deixou de ser consumido, né, em forma de leitura, por essas camadas que geralmente têm maiores condições. E aqui nesse ponto a gente tem como que eu posso colocar assim, já um pré-diagnóstico do porquê de tantas fake news proliferarem com tanta facilidade na nossa sociedade brasileira. Existem algumas pesquisas que apontam, por exemplo, que na França, que é um país extremamente leitor, extremamente crítico, né, que possui na sua grade de televisão, de rádio, internet, programas voltados para história, sociologia, psicologia, tudo estatal, e o acesso à informação, que não é informação, mas conhecimento, ele é mais facilitado, ele é o penúltimo na lista de países que caem em fake news. E o Brasil é o segundo, né? Então, isso já mostra para a gente o problema de falta de leitura, né? No Brasil, a gente tem esse pequeno problema. E aí a gente faz esse pré-diagnóstico porque a segunda parte das pesquisas apontam que nesse mesmo período a gente teve um aumento do uso do WhatsApp. O WhatsApp ele passou de 43% de uso para 62%. Então, você tem uma diminuição de número de leitores, de livros, de jornais, de informação com qualidade, e um aumento muito grande dessa informação que chega na telinha do celular. E é interessante também que as pesquisas mostram que o livro que continua sendo mais lido no Brasil é a Bíblia, né? E também é o livro que todo mundo acha o mais legal, o mais interessante, né? E isso é muito sintomático de problemas que a gente tem na nossa sociedade. Por exemplo, a questão desse analfabetismo funcional, né? Às vezes a gente lê, mas a gente não consegue interpretar isso daí, né? Vamos colocar a Bíblia, né? Se a gente pudesse interpretar, por exemplo, o Novo Testamento, a gente não estaria vivendo um caos como a gente vive hoje, né? De fundamentalismo. Mesma coisa, os livros religiosos, né? Então, isso mostra para a gente um grande déficit aí entre leitores e interpretação, que uma coisa anda junto com a outra, né? Pode passar o próximo slide. Então, gente, aqui é uma frase que eu comecei dizendo para vocês, que é justamente o preço dos livros. Os livros, eles realmente são caros. E muitas das vezes, nós, como leitores, que estamos começando a nossa vida, a gente não recebe um incentivo para que nos tornemos leitores. Por quê? Você vai comprar um livro, mas você vai ler esse livro. Às vezes, o professor, na escola, passa um livro para você ler, que é um clássico, mas não dá tempo de contextualizar essa leitura e você meio que toma ranço de um autor antes mesmo de o conhecer. Isso são problemas muito graves, estruturais dentro da nossa educação, que tem, né, esse projeto de... Enfim, a gente pode discutir isso mais a fundo na questão da educação, que é justamente tampar buracos e não formar... Olha, tá falando que os slides não estão aparecendo para todo mundo. Está aparecendo para todo mundo, gente, os slides?
Tem gente que não tá conseguindo visualizar. Mas, então, continuando aqui nessa questão dos tornarmos leitores, é extremamente importante que a gente também tenha incentivo, que a gente possa incentivar outras pessoas a seguir nisso, mas de forma positiva, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo politizado, um exemplo político, que eu não compactuei na época, porque eu achei que era justamente mostrar o status do livro como algo intocável, como quem lê, como super intelectuais e tudo mais. Eu estou no computador. Ah, tá, você está falando com a outra Kelly. Desculpa, Instituto. Pensei que era eu, pensei que eu já estava fazendo besteira aqui. O que acontece? Nas eleições presidenciais, né? O que aconteceu? Houve um movimento de leve um livro na hora de você ir votar. Isso é extremamente elitista. Né? Isso é extremamente uma presunção muito grande. É a mesma coisa quando a gente corrige uma pessoa quando ela pronuncia alguma palavra errada. Né? A pessoa ela se sente ofendida com isso. E o livro ele é muito importante. Um livro ele é um artefato cultural e ele sempre foi ligado a essas camadas dominantes. Então, você dá uma carteirada dessa numa pessoa que, tipo assim, não está nem aí para isso. Por quê? Porque ela sabe que o livro é um objeto de intelectualidade, ela vai associar esse comportamento como uma empáfia e automaticamente ela já vai tomar raiva daquilo, ela já toma raiva desse objeto. Então, ao invés de a gente agir com essa empáfia, que é do intelectual, a gente precisa quebrar essas barreiras e facilitar a leitura, a chegada do objeto livro para o maior número de pessoas. Então, isso é uma coisa que nós, como cidadãos, devemos fazer. Inclusive, vocês, que são os nossos alunos aqui hoje, podem começar a incentivar uma pessoa, assim que sair daqui, a adquirir um livro, né, a ler um livro, um objeto mesmo, porque isso é um objeto de poder. A gente vai entender agora por que isso é tão importante. Pode passar o próximo. É tão importante, né? Por exemplo, aqui eu tenho, né, os meus livros aqui atrás de mim, como, né, a Camila também tem, o Pedro. A gente monta um cenário porque a gente quer passar uma imagem para vocês. E a imagem do livro, quando a gente está associado a nós como professores, passa uma certa segurança para quem está nos ouvindo. Né? Então, o livro ele é um objeto muito importante. Mas antes dele existir, ele precisava da escrita. E a escrita, gente, ela é uma coisa assim, que é considerada um marco histórico. Todo mundo conhece a linha do tempo, né, histórica, que é datada de antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Antes de Cristo a gente conta decrescente, depois de Cristo a gente conta de forma crescente. E o marco dessa linha do tempo, que foi construída pelos historiadores europeus, né, nessa criação da disciplina histórica, coloca como um marco importante da história justamente o surgimento da escrita, que data de aproximadamente 4.000 antes de Cristo. Tudo que aconteceu antes da escrita, eles consideram como pré-história, né? Pré-história. Como se os povos sem escrita não tivessem história. Porque até então, os historiadores achavam, né, que documento, né, que a escrita da história ela é feita por papeizinhos, por livros, por tabuinhas de argila. Hoje, graças a Deus e aos deuses, né, da história, dos historiadores, a gente sabe que tudo que o homem produz é fonte histórica, e não só a fonte escrita. Mas a escrita passou a ser um marco civilizatório que dividia, né, justamente pessoas com história e pessoas sem história. Olha que coisa pesada, né? A escrita define quem você é. E aí você começa a pensar nas pessoas que não sabem escrever e têm vergonha disso, né? Elas são quase desumanizadas, elas são bárbaras, né? Elas são pré-históricas, não têm uma história. Então, essa era a visão, e é uma visão que ainda reina na história, que é muito difícil, a gente vem martelando para ela ser totalmente desconstruída, né? E esse marco foi utilizado, a própria escrita foi utilizada depois, durante o século XVIII e o século XIX, para a dominação de povos que não tinham a escrita, porque eles usavam da oralidade, eles usavam de outras formas
para expor esse conhecimento, como os povos africanos com os griots, que são os contadores de história. Né? Eles têm essa tradição. Então, os europeus, quando eles chegaram, falavam assim, não, você não tem livro, você é um bárbaro, nós precisamos levar a nossa civilidade para vocês. E a civilidade é aprender a escrever, é aprender a ler, né? Mas no idioma do opressor, obviamente. Então, gente, é um marco civilizatório, a escrita ela é muito importante, a leitura também. E isso passou a ser sinônimo de povos primitivos, né? E também contribuiu muito para disseminar a dominação de um olhar eurocêntrico sobre esses povos, principalmente os indígenas, africanos, aborígenes, etc. Pode passar. O próximo. Então, aqui agora a gente volta nessa linha da história, né? Que eu falei que começa com 4.000 a.C., até a gente chegar no ano 1. E a gente percebe que até mesmo dentro das sociedades antigas, né, quando elas começaram a tomar uma configuração, né, sair da caça, da pesca, se juntarem em comunidade e passarem a desenvolver a escrita, os escribas, né, que eram aqueles que escreviam, ou aqueles que sabiam ler e escrever, né, dentro do vocabulário e do alfabeto dessas sociedades, elas tinham o poder e elas estavam sempre relacionadas dentro da administração dos reinos. Tudo passava por esses escribas, tudo passava por esses administradores. Era um dos cargos mais altos. Por quê? Porque muitas das vezes o rei não tinha tempo para isso, ou às vezes nem sabia, porque ele sabia que tinha alguém que realizava essa função para ele. Pode passar. Então, a gente chega em 4.000 a.C. com a escrita cuneiforme, que é a primeira forma de escrita, né? E é a origem desse marcador civilizatório, né? Isso vai surgir na Mesopotâmia, nessa região ali dos Sumérios, né? São uma tabuinha de argila que era escrita com uma hastezinha muito bonitinha e colocavam-se, né, as escritas ali. Eram várias tabuinhas em que você tinha anotação de tudo o que acontecia. Se eu não me engano, um dos primeiros livros a ser escritos é a história de Gilgamesh, que é um deus dessa região da Mesopotâmia, né? E é uma história que a gente consegue lê-la hoje graças à preservação dela nas tabuinhas de argila. Quem gosta de super-heróis, né? Ontem eu fiquei meio influenciada pelo papo que tivemos, né? Vamos ter um filme da Marvel em que a gente vai ter o Gilgamesh como um imortal. Então, vocês já podem, quando estiver assistindo o filme, associar o Gilgamesh à primeira história escrita em tabuinhas, né? A 4.000 a.C., aí vocês fazem essas somas de mais e menos aí, que não é a minha área. Pode passar o próximo slide para a gente. E aí, a próxima civilização que a gente tem, que é uma civilização de escrita e que deixa para a gente, já são os egípcios, né? Essa civilização extremamente avançada, extremamente maravilhosa, que é a do Egito, que se encontra na África, no norte da África, que vai desenvolver os hieróglifos, né? Os hieróglifos eles só foram ser traduzidos quando, né, o Champollion ele acha a Pedra de Roseta, que tem 3 tipos de textos ali, e é possível, então, fazer uma leitura desses hieróglifos. Só que eles eram extremamente complexos. Não era todo mundo que sabia fazer todos os símbolos, né? Então, o escriba, na sociedade egípcia, ele é, abaixo do vizir, o mais importante. Porque você tem o faraó, o vizir e o escriba. Por quê? Porque ele está do lado de todo mundo, porque ele tem que ficar anotando. Né? Se vocês entrarem em qualquer site, vocês vão achar a figura de um escriba, né, que é um homem negro sentado com o papiro aberto. Né? Ele está sempre ali, ele é uma presença muito importante, porque tudo passava por ele. E nem sempre todos sabiam os códigos necessários. Então, a escrita, a leitura, ela traz poder, ela é sinônimo de poder. Pode passar o próximo. E aqui a gente chega na civilização que vai ser a base
da nossa sociedade, né? Eu costumo falar que a sociedade greco-romana são uma das bases mais sólidas da nossa cultura ocidental. Na verdade, é o caule, né? Porque a raiz mesmo são são as religiões, são os hebreus e os fenícios, né? Se a gente parar para pensar, e os grecos romanos já são esse caule que vai sustentar a nossa sociedade. E é interessante que os cretenses, né, a sociedade da ilha de Creta, ela tem uma escrita que ainda não vai ser decodificada até hoje, que é a linear A. Né? Ela não foi ainda decodificada. E ela que dá a base para a linear B, que, por sua vez, é a base da língua grega, né, da antiga língua grega, né, e que vai ser a base do grego e tudo mais. Né? A gente vai ter a Bíblia, depois escrita, traduzida do hebraico para o grego. Então, isso são muito importantes. Mas ainda temos histórias que precisam ser decifradas, né, por causa dessa falha. E não achamos uma pedra de Roseta ainda para a ilha de Creta. Pode passar para o próximo. E aqui a gente chega no ápice do Ocidente, e aqui eu juro que eu vou falar mais rápido. A gente precisa fazer um paralelo, é muito importante fazer esse paralelo. As pessoas acham que eu sou muito puxa-saco dos povos árabes, né, que são os islamizados, mas eu não tenho culpa se os caras eram cultos, se eles eram agarrados ao conhecimento. Não que a Idade Média não fosse, mas a Idade Média era para um nicho muito específico, né? Porque durante a Idade Média, a escrita, a leitura e a própria confecção dos livros era algo tão precioso que ficava nas mãos da Igreja Católica, que dominava corações e mentes nesse período. E por dominar corações e mentes, ela precisava controlar esse conhecimento. E são graças a esses escribas que ficavam, né? Esses monges copistas que ficavam, né, presos nos seus monastérios, escrevendo, né, dessa posiçãozinha mesmo, né, desenhando e copiando, que muitas obras chegaram para a gente hoje. Mas no período, as pessoas nem sonhavam da sua existência. E os livros, como eles eram copiados à mão, desenhados, costurados, eles tinham um preço altíssimo. Por exemplo, a Bíblia, que sempre foi um dos livros mais lidos no Ocidente, ela era extremamente cara. Pessoas ricas, a aristocracia, os senhores feudais, dificilmente eles tinham uma Bíblia em casa, porque era muito caro. Né? Era só nas igrejas que você tinha contato com esse livro. Então, a gente já percebe uma coisa que a Idade Média ocidental percebeu, que os livros eles trazem poder do conhecimento. Enquanto isso, no mundo ocidental, no mundo oriental, do mundo árabe, a gente já tinha até no século XVI um árabe lá do Irã escrevendo algo que poderia influenciar Charles Darwin, né, com o livro dos animais, já falando dessa questão da evolução. Isso no século XVI, né, o Darwin é 19, né, se eu não me engano. Então, isso é uma coisa que vai atrasar um pouco o desenvolvimento do conhecimento ocidental, né, esse controle dos livros. Pode passar o próximo. E aqui, olha só, eu já falei um pouco sobre isso. O livro ele passa a ser muito caro. Aí é uma imagem de uma Bíblia, né, que foi toda feita à mão, com desenhos de iluminura, e elas eram extremamente caras. E foi a partir desse momento que passou a ser um artefato de demarcação de lugar de poder. O livro ele marca lugares de poder na nossa sociedade ocidental. Né? Por isso que eu não gostei tanto daquele movimento que eu falei para vocês no início, de levar um livro para votar. Né? Mostrar, principalmente no Brasil, que a gente ainda tem graves problemas de leitura estruturados na nossa sociedade. Próximo. E aqui, graças aos chineses, que vão criar lá na China, né, todas essas invenções maravilhosas que a gente consome, inclusive vem vacina, a gente tem, né, o Gutenberg aperfeiçoando a prensa. Né? E com esse aperfeiçoamento da prensa, aproximadamente de 1455, a escrita, a leitura e os livros, eles vão ganhar um novo status, que vão ser de uma
dessa sede de conhecimento que as pessoas têm, porque elas ficaram muito tempo na Idade Média presas, e agora elas querem ler tudo que é possível, né? Então, a prensa, né, que é essa imagem aí, que você põe os livros, você consegue difundir muito mais rápido a palavra e deixa a produção do livro mais barata. Então, ele vai circular mais e vai chegar a mais pessoas. Para vocês terem uma ideia, a circulação, por exemplo, das 95 teses do Martinho Lutero, ele pregou lá em Nuremberg, não, gente, enfim, esqueci, em Wittenberg. Ele colocou lá, esqueci a data também, foi no fim de algum mês. Colou lá. Em 20 dias, alguém foi, achou muito legal o que o Martinho escreveu, falou assim, nossa, 95 teses, me dá aqui. Pegou, colocou na prensa, fez, sem ele saber, né, as cópias, e em 20 dias saiu lá de Wittenberg, que é lá no meio da Alemanha, no meio do nada, e foi parar na Península Ibérica, chegando na corte católica espanhola. Tipo assim, foi um boom, né? 15 dias, gente, é muito rápido para esse período, tá? E vocês ficam reclamando dos correios aí com as suas encomendas. Pensem na demora dessa circulação de informação. E isso era muito rápido, tá? A gente tem que começar a pensar também em coisas mais importantes que o nosso umbiguinho aí. Pode passar o próximo. Porque o Gutenberg, gente, isso é a maior invenção mesmo de difusão. Por quê? Porque isso vai chegar, por exemplo, vai favorecer a chegada de livros no Novo Mundo, né? A circulação de livros para o Novo Mundo, que vai ser descoberto em 1492, né? E depois vão descobrir o Brasil em 1500, né? Vamos lá, uou, chegamos no Brasil, vamos trazer uns livros aqui também para a gente ensinar esse povo que está aqui. Só que não vai chegar os primeiros livros em 1500, eles só vão chegar a partir de 1549, quando os jesuítas também chegarem no Brasil para começar a evangelizar e pedagogiar esses indígenas. E é muito interessante que aqui no Brasil a gente tem uma primeira divisão do ensino. Você tem esses jesuítas ensinando o conhecimento, ensinando mesmo, né, a pedagogia das coisas da vida, da administração, da leitura, para os filhos dos colonos, enquanto para os indígenas eles têm somente uma intenção de catequizar. Então, a leitura ela vai chegar de formas distintas para públicos distintos. Então, aí você já começa a perceber como que a gente já vai formando a camada de leitores e por que depois vai fazer tanto sucesso certos tipos de leitura. E aí você tem as escolas surgindo para letramento e ensino dos filhos de portugueses e, obviamente, para a catequização dos índios, né? Vão ser distintas essas formas de ensino. Próximo. Por fim, né, um outro grande marco, que é a fuga da família real para o Brasil, que fugiu mesmo, deixou um beijinho para o Napoleão, e eles vieram, trouxeram uma cidade inteira, né, com a ajuda da Inglaterra, trouxeram uma cidade inteira e uma biblioteca inteira, né? A travessia da Biblioteca Real foi extremamente importante para que o Brasil ele pudesse se abrir aos livros. Porque desde 1549, só certos tipos de livros chegavam à colônia, porque já existia uma pré-censura, né? Livros, não eram todos os livros que podiam chegar aqui, né? Livros que eram escritos por aqueles libertinos franceses não pisavam na colônia, eles tinham que vir repartidos, né? Você pegava um livrinho, cortava as folhinhas e encaixava entre outros, né? Para eles poderem chegar aqui de forma escondida para passar por essa censura. E quando chega a família real, o Brasil está atrasado porque ele não tem nenhuma universidade, ele ainda não tem editoras, e quando a família real chega, ela sente essa necessidade. E é aí que começa a odisseia do Brasil dentro do mercado editorial, dentro das editoras, dentro das bibliotecas, né? Então, esse é um marco muito importante. Acho que tem mais um slide, não sei, deixa eu ver. Isso, que é já até... que isso que eu falei, até 1830 não existiam bibliotecas públicas no Brasil. Na verdade, a data eu coloquei errada, é 1930.
tá? Até 1930 a gente não tinha bibliotecas públicas no Brasil. Então, não dava para você ir ali na Taliba Lago alugar livrinho, não, porque ela não existia, né? E aí, a partir dessa década, junto com Getúlio, a gente vai ter uma presença maior dos livros. Mas quais tipos de livros? Que formas que vai chegar essa leitura, né? E aí a gente tem um período da ditadura militar, a Camila vai falar isso perfeitamente, que a gente também vai ter uma barreira para acessar esses livros. Então, o nosso contato com o livro como um artefato, ele é de pouco tempo, ele é muito recente. Deve ter o quê? Uns 30, 40 anos que a gente lida com esse livro materializado. E é muito pouco tempo para se criar um leitor aí, né? Então, essa é a minha fala. Desculpe se eu me delonguei, eu sempre falo que eu não vou falar muito, mas eu acabo falando porque eu vou empolgando. Obrigado, né? Encontro vocês no final para a gente discutir mais um pouquinho. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Olá, boa noite. Eu estou tomando a fala aqui antecipadamente, porque eu tenho uma bebê de 1 ano, sabe? E ela está aprontando demais. Então, eu quero falar aqui antes dela causar um caos. Aí eu quero me apresentar, eu sou Tamara Couto, eu sou bibliotecária da UNA Bom Despacho, da UNA Divinópolis, e a sua fala me fez, assim, voltar para a faculdade. Eu me formei no UFMG, né? Então eu fiz esse estudo da história, né, da trajetória dos livros, dos papiros, dos pergaminhos, o Gutenberg, né, com o primeiro boom informacional que a gente teve na história, e de fato foi algo revolucionário, né, para aquela época. E eu, como profissional bibliotecária, profissional da informação, eu tenho a dizer para vocês, alunos pré-ENEM, e né, fazendo, assim, vamos dizer, um desabafo e uma análise acerca da minha vivência, né, como estudiosa e como pessoa, né, que defende a biblioteconomia. Eu me formei, né, e quando eu falava, você estuda o quê? A biblioteconomia, bíblia o quê? Né, então, desde o início, eu sempre tive que me autoafirmar, né, dizer, eu trabalho com gestão da informação, eu trabalho com a memória, eu trabalho com disseminação da informação, e aí eu fui fazendo a minha trajetória, o meu percurso, e eu só consegui entrar na UFMG pelo meu envolvimento, pelo capital cultural de ter uma família de educadores, né, que minhas tias são professoras de história, tanto é que o meu primeiro vestibular foi para história, né, e por beber em fontes, né, porque, como diria uma professora minha, para eu enxergar mais longe, eu precisei subir em ombros de gigantes, né, então eu tive mestres que me ampararam nesse percurso, para poder dizer assim, a minha profissão é subjugada, né, assim, até em vários quesitos, mas eu estou aí vivendo dignamente, com orgulho, né, sendo líder de equipe e fomentando a instituição no que tange a esse processo de mediação, a esse processo do mundo onde a inclusão digital não é uma realidade, pois somos, né, uma grande maioria de analfabetos funcionais. Então, quiçá, a questão da inclusão digital, quiçá o acesso a informações fidedignas no mundo de fake news, que elege presidente, que elege governantes, não é mesmo? Então, assim, é muito pertinente na minha mente pensar na leitura e na formação de leitor como uma das maiores armas, né, e possibilidade de emancipação da humanidade, né, perpassando ali pela emancipação intelectual, perpassando pela uma identidade daquilo que vai me transformar, porque se a gente pensar assim, uma pessoa que tem acesso a uma biblioteca, a um livro, sabe? Vocês podem fazer essa memória e fazer essa análise do network de vocês, como essa
pessoa alcançou, né, transgrediu tudo que o sistema reprime, né? A pessoa, eu sou de escola pública, não tive acesso, mas eu fui para dentro das bibliotecas, eu tive, né, eram livros que às vezes nem eram atualizados, não é mesmo? Então, assim, hoje a gente lida com o quê? A gente lida com curadoria digital, a gente lida com bibliotecas digitais, é um processo em que existem vários gargalos, que você vai lidar com realidades de aluno que mora numa zona rural, que não tem acesso a computadores, né, que a gente vai lidar com pessoas que são vulneráveis, que de alguma maneira conseguiram, né, ser inseridas no curso superior, mas ainda tem muitas defasagens. Então, a gente vai para esse enfrentamento, né? A gente vai para esse olhar de humanizado, né, em que eu, como bibliotecária, o que eu penso é assim, eu me formei na FMG, eu preciso dar um retorno social, sabe? Eu preciso dar um retorno social para todas as comunidades. Então, assim, eu estou fazendo um projeto agora bem interessante, onde eu vou dar treinamento para as auxiliares de biblioteca das escolas públicas. Porque qual que é a realidade? Qual que é a referência que a gente tem de bibliotecário e biblioteca? É a tia velha de verruga no nariz, com a cara ruim. Onde as pessoas não têm prazer em entrar na biblioteca, porque tem uma pessoa lá com a cara fechada. É sempre as professoras que estão aposentando, ou que está com alguma doença e está afastada. Então, assim, como profissional, os paradigmas são inúmeros. No entanto, existe uma categoria de profissional que está na luta, porque assim, a minha profissão foi regulamentada nos anos 60. Né, igual você foi dizer aí, né, que nos anos, lá em Getúlio, né, que a gente foi ter essa ascensão das bibliotecas e dos cursos superiores, ou seja, o primeiro curso de biblioteconomia foi com a Biblioteca Nacional, que nem se chamava biblioteconomia em si, mas foi já ali no século XX, né? Então, assim, o nosso percurso no Brasil, com a valorização dos livros e da biblioteca, é algo extremamente excludente. É uma ínfima parcela da sociedade que tem acesso à aquisição de um livro, sabe? Eu lido, assim, por exemplo, a área de saúde, tem livros de anatomia que ele custa R$800, um exemplar. Então, assim, quem vai ter esse dinheiro para adquirir um livro desse? Então, assim, como aluno pré-ENEM, aluno que se vê diante de produção de um texto, diante de interpretações de todas as áreas, se a pessoa tem uma base de leitura, ela desenvolve em todos os âmbitos do conhecimento, né? E vocês sabem disso. É muito gratificante, assim, olhar e ver, assim, estar lado a lado com esses indivíduos que por tantas vezes chegaram assim, Tamara, eu preciso fazer meu TCC, eu não sei nem por onde começar. E você dá fontes de informações fidedignas, ele sair do Ctrl-C, do Ctrl-V, sabe? Então, assim, é algo que me motiva muito, né? Eu não quero me delongar, porque vocês já têm um script, né, de tudo, e é só mesmo esse ímpeto de ter a biblioteca, como antes falava assim, biblioteca boa é que tem um acervo enorme, né? Depois, biblioteca boa é que tem tecnologia. Hoje, as bibliotecas boas são bibliotecas que criam comunidades, que engajam as pessoas, que interagem as pessoas, que façam de um processo educacional. Esse projeto é incrível, né, fazendo essa abordagem, porque, né, como diz um colega meu de profissão, ser bibliotecário é resistir, sabe? E a gente vai resistindo, a gente vai criando possibilidades aí da gente nos ressurgir e nos reinventar, né, e nos reformular diante de todo esse novo mundo, porque é um novo mundo, hoje são os nativos digitais, né, então a aprimoração é outra, o processo de descoberta de aprendizagem é outro, o processo cognitivo de aprender, ensinar, né? Então, assim, eu
quero, né, que vocês contem conosco, doida para essa pandemia acabar, a gente estava fazendo tanto projeto, sabe, a gente estava com a biblioteca aberta, falando de consciência negra, falando de mulher, falando, né, da luta popular, e é isso, é latente também, sabe, a gente não pode ser só academicista, a gente não, porque Tamara, desculpa te interromper, é porque a gente está com o tempo um pouquinho contado, se puder... Tá bom, eu já estou finalizando, gente, então é isso, muito obrigada, e muito sucesso aí, e que todos se aprovem e façam, né, a vida de uma forma que sonha, de uma forma que se senta vitorioso, não é mesmo? Obrigadão, gente, desculpa a demora, abraço a todos. Sem problema, eu que peço perdão pela interrupção, se pudesse a gente ficava o resto da noite inteira aqui conversando, mas vou passar a palavra aqui rapidamente para o Pedro, para a gente dar sequência à nossa aula. Muito obrigado aí pela sua participação. Oi, gente. O que eu pensei de conversar com vocês hoje? Para falar um pouquinho sobre literatura, identidade, voz e resistência, a partir da psicologia, mas a partir também de algumas questões que eu trago para a gente poder conversar depois, na hora do debate, porque eu acho que a minha função aqui hoje é lançar algumas pulguinhas e deixar que elas reverberem em vocês, para que a gente possa construir alguma coisa. Combinado? João, pode passar, por favor. Identidade. A literatura é um ponto importante na construção de identidade de uma sociedade e dos seus indivíduos. Através da psicologia, a gente pode inferir que toda psicologia individual é uma psicologia de grupo. Não há como uma se desligar da outra. Ou seja, não dá como a gente esquecer que o indivíduo que nós atendemos no consultório, que nós tratamos, que nós ouvimos, que nós damos voz, né, durante um percurso de análise, está inserido em um grupo, está inserido em uma sociedade, em uma cultura. E aí, tudo isso que a gente já viu com a Kel, por um exemplo, e tudo mais que a gente ainda vai ouvir com a Camila, isso vai trazendo pontos que vão marcando e fazendo... cicatrizes talvez não seja a palavra ideal, mas vão fazendo marcas, eu diria, nos sujeitos e nos indivíduos, para dizer dessa cultura e dessa sociedade. E assim, o interesse da psicologia de grupo é o indivíduo como membro de uma raça, de uma classe social, de uma nação e de uma multidão de pessoas, com aquilo que ele consome, com aquilo que ele vive, com aquilo que ele faz e com aquilo que ele produz. João, por favor. Os livros e as suas marcas. Eu destaquei 3 pontos para conversar, né, de 3 livros. O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky, e a saga Harry Potter, da J.K. Rowling. O que eu pensei com isso? O Apanhador no Campo de Centeio conta um final de semana na vida de um adolescente chamado Holden Caulfield. E ele faz marca na história. Por quê? Ali a gente vê como se fosse uma formalização de um conceito de adolescência. O que é um adolescente, o que o adolescente faz, quais são as suas crises. E aí no livro a gente consegue ver essas construções. Na lupa do mês de setembro, nós trabalhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que muitos de vocês estavam presentes lá. E a Kel e a Nayara trouxeram esse material para a gente pensar que a adolescência e a infância, como a gente conhece hoje, é muito recente. O Apanhador no Campo de Centeio era da década de 1950. E se a gente for pensar, tem 70 anos. É algo muito novo, muito recente. E aí, o Apanhador no Campo de Centeio faz essa marca na nossa história, ela faz essa marca na teoria da psicanálise, por um exemplo, ela faz uma marca na teoria da adolescência para dizer o que é este adolescente que vem surgindo. As Vantagens de Ser Invisível narra a história de Charlie e seus amigos. E aí a gente tem um ponto muito peculiar, porque o livro e o filme retratam isso muito bem depois, como que o adolescente é visto hoje. Ele é um livro recente, é um material muito contemporâneo a nós, e como que o adolescente é pensado. O adolescente só é crise, o adolescente é só questão, o adolescente é só dúvida, mas o adolescente também se afirma, e a Sam e o Patrick conseguem se afirmar o tempo todo, e isso faz marca na vida do Charlie, por um exemplo, e como que com a convivência dos seus amigos, Charlie consegue se afirmar tanto para ele, quanto para a sociedade. A saga Harry Potter, né, ela traz um trio, muitas vezes chamado de trio de ouro,
como um modelo de identificação para a minha geração, né? Eu tenho 24 anos, a minha geração praticamente toda consumiu Harry Potter, poucos não consumiram. E aí, como que isso vai trazendo marcas para a gente? Como isso vai somando coisas na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de, principalmente, se relacionar com o outro. A gente vê a amizade dos três como algo inabalável. E como que isso, muitas vezes, causa consequências para as pessoas. Pode passar, João, por favor. Sobre a voz. A escrita de diários, a letra que faz marca e dá voz para aquilo que não é dito. E aí eu trago 2 livros, o Diário de Anne Frank e o Diário dos Escritores da Liberdade, para a gente conversar. Freud tem esse texto chamado Escritores Criativos e Devaneios, onde ele diz que o artista mais se aproxima de alcançar o inconsciente. A sua produção, a sua escrita, na sua letra, é algo que vai se aproximando dessa produção e dessa elaboração inconsciente, que é matéria de estudo da psicanálise. E aí, a Kel deixou para a gente que a escrita define e traz poder. E pensar que escrever é fazer marcas em nós mesmos, mas marcas que também atingem o outro. E a gente consegue ver no Diário de Anne Frank, por um exemplo, todas as elaborações que a Anne Frank consegue construir, mesmo estando em isolamento, mesmo estando sozinha, né, com outros adultos, mas não com outros adolescentes. Quais são as questões próprias da adolescência para ela? Quais são as questões que a guerra traz para ela? Quais são as coisas que ela consegue sentir e ver naquele momento? O Diário dos Escritores da Liberdade, ele traz a professora Erin Grunwald, que chega numa sala de aula totalmente estereotipada, se a gente for pensar, e como que, a partir da escrita desses diários, ela propõe que os alunos escrevam, eles conseguem dar um novo significado, ressignificar a vida deles. E aí, Freud, por um exemplo, é uma pessoa que fez a sua própria análise, ele é o criador da psicanálise, mas a análise dele é feita por cartas, através da escrita. E como que a escrita ela vai apaziguando coisas para os sujeitos. E aí a gente pode pensar os diários de Silva Plath, a gente pode pensar Clarice Lispector, Helena Ferrante, que são pessoas que hoje a psicanálise se propõe a ouvir e se propõe a estudar, e como que a escrita vai fazendo essas marcas apaziguadoras, ou não só, né, apaziguadoras, para elas e para diversas outras pessoas. E como que isso é feito? Não sem consequência para o sujeito. Pode passar, por favor. Resistência. A literatura LGBTQI+, resistir e pertencer. E aí eu trago o pioneirismo de Oscar Wilde e de Walt Whitman e o pertencimento de Victor Martins e David Levitan. Oscar Wilde ele foi preso por ser homossexual e foi julgado por isso, e no seu julgamento diz que ele estava sendo julgado por falar daquele amor que não se ousa dizer o nome. E como que hoje encontrar com essas palavras traz uma marca e traz uma identificação. Isso vai somando para as pessoas que ali elas podem hoje, às vezes não, com certeza, não sem consequências, né? Lidando com essas consequências, lidando com isso, dizer o nome desse amor que ele não podia dizer. O Walt Whitman, ele traz nas suas poesias, ele traz na sua letra essa marca que o Oscar Wilde se propõe a falar. Victor Martins, ele é brasileiro, ele é contemporâneo a gente, ele está escrevendo, ele está produzindo, e ele vem dizer isso, dando já um lugar, né, que a Camila ainda vai trazer para a gente. Pensar que os livros foram censurados, pensar que qual é a consequência disso, ousar escrever disso, ousar falar disso, sem temer consequências. As consequências foram que os livros foram censurados. A Camila vai falar disso. Sim, com certeza. Os livros do Oscar ainda são muitas vezes editados, muitas vezes encobertos em algumas partes. O Victor Martins, ele vem de trazer, ele publicou 2 livros no Brasil e um nos Estados Unidos, chamados 15 Dias e 1 Milhão de Finais Felizes, onde ele traz o pertencimento de poder ser quem se deseja ser, de poder arriscar e apostar no amor, esse mesmo amor que Oscar Wilde lutou para poder dizer o nome, e como que isso traz consequências para quem lê ele hoje. Pode olhar para as histórias do Caio
e do Felipe em 15 dias, e do Jonas e do Arthur em 1 Milhão de Finais Felizes, e se identificar com aquelas histórias, mesmo que sejam personagens fictícios, isso traz um peso para quem está vivendo aquilo. Ambas histórias narram conflitos existenciais, conflitos familiares, conflitos com o próprio corpo e conflitos de autoaceitação, de poder se perceber daquela forma sem temer, sem ter medo disso. David Levitan, ele também é contemporâneo, ele já publicou alguns livros com John Green, que também trata muito da adolescência em seus livros. E ele vem dizer, um livro que eu trouxe até para a gente conversar, um trecho dele, sobre 2 garotos que se beijam e o peso que tem para isso sobre a sociedade. Qual é o risco e qual é a aposta que isso traz para a sociedade. Então, para encerrar a minha fala, eu quis ser mais curto, mais breve, para a gente poder conversar depois, eu trago 2 citações. Uma do Walt Whitman e a outra do David Levitan, para a gente conversar. Um poema de Whitman. Nós 2 abraçados, 2 garotos, um sem nunca deixar o outro, seguindo para cima e para baixo pelas estradas, fazendo excursões por norte e sul, desfrutando do poder, esticando os cotovelos, agarrando com os dedos, armados e destemidos, comendo, bebendo, dormindo, amando. Sem lei maior do que sendo donos de nós mesmos, velejando, combatendo, roubando, ameaçando, alarmando avarentos medíocres e religiosos, respirando o ar, bebendo a água, dançando na relva da praia, destruindo cidades, debochando da calma, zombando das regras, perseguindo a fraqueza, executando as nossas invasões. É nesses extravios pequenos na literatura, onde a letra faz marca e corpo, que nós conseguimos se identificar com outro, se identificar com alguém e crescer, e poder ser sem temer. Pode passar, por favor. Um trecho do Levitan, do livro 2 Garotos se Beijando. 2 garotos se beijando. Vocês sabem o que isso quer dizer. Para nós, era um gesto tão secreto. Secreto porque sentíamos medo. Secreto porque sentíamos vergonha. Secreto porque era uma história que ninguém estava contando. Mas que poder isso tinha. Que nós disfarçássemos com a culpa de você será o garoto e eu serei a garota. Quer chamássemos de forma desafiadora pelo nome correto. Quando nos beijávamos, era quando sabíamos o quanto era um gesto poderoso. Nossos beijos eram sísmicos. Quando vistos pela pessoa errada, podiam nos destruir. Quando compartilhados com a pessoa certa, tinham o poder da confirmação, a força do destino. Se juntarmos armários suficientes, temos o espaço de um quarto. Se juntarmos os quartos suficientes, temos o espaço de uma casa. E se juntarmos casas suficientes, temos o espaço de uma aldeia, de uma cidade, de uma nação, do mundo. Sabíamos do poder particular de nossos beijos. Depois veio a primeira vez em que fomos testemunhas, a primeira vez que vimos acontecer abertamente. Para alguns de nós, foi antes de termos sido beijados. Saímos de nossas cidadezinhas, fomos para a cidade grande e ali, nas ruas, vimos 2 garotos se beijando pela primeira vez. E o poder agora era o poder da televisão. Era o poder da possibilidade. Ao longo do tempo, não era só nas ruas, ou nas boates, ou nas festas que organizávamos. Estava no jornal, na televisão, nos filmes. Todas as vezes que víamos 2 garotos se beijando, assim o poder aumentava. E agora? Agora, há milhões de beijos para serem vistos. Milhões de beijos a um clique de distância. Não estamos falando de sexo, estamos falando de ver 2 garotos que se amam se beijando. Isso tem muito poder do que sexo, e mais se tornando um lugar comum e poder ainda estar presente. Todas as vezes que 2 garotos se beijam, o mundo se abre um pouco mais. O seu mundo, o mundo que deixamos para vocês. Este é o poder de um beijo. Ele não tem o poder de matar você, mas tem o poder de trazer você à vida. Esse livro é um livro fantástico porque ele é narrado
por homossexuais que morreram de AIDS e não puderam viver isso tudo que é narrado nesse trecho. E aí é encontrar na letra de Levitan o lugar de pertencimento, de poder saber que dois garotos se beijando é poder, é amar, é amor, sem temer, mesmo com consequências. Eu passo a palavra para Camila, que vai contribuir ainda mais para a nossa discussão hoje. Obrigado. Tô até assim com essa leitura. Não conhecia e tô assim, vivendo ainda. Calma, deixa um tempo. Muito lindo, muito boa escolha, Pedro. Boa noite de novo. Aqui, você consegue abrir aí, por favor? Então, gente, como o Aquino já falou, e eu também, eu já vou falar um pouquinho da questão da censura na literatura, né? E então, enquanto o Aquino abre, queria perguntar para você se alguém se sentir confortável. Ai, que susto! Se alguém se sentir confortável para falar, o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em censura? Né? Eu já estou com uma hipótese aqui, mas assim, censura aos livros. O que vocês conseguem pensar que vem imediatamente assim? Alguém quer comentar? Então, o que eu fiquei esperando que vocês respondessem, na verdade, deixa eu ver aqui no chat, que ele não está aberto. Queima de livros da Igreja Católica. Isso, era isso que eu estava esperando mesmo. Uma proibição de falar o que devia ser comentado. Isso. Então, assim, a gente tende a pensar, né, nessa questão da queima dos livros, do físico, do aniquilar ele ali na hora. E para a gente começar a conversar um pouco sobre isso, pode passar aqui, por favor. Eu trouxe essa imagem, que é quase uma fofoca, assim, do mundo intelectual, que eu acho super interessante para a gente começar, que essa imagem, ela é de 1933, quando os nazistas recolheram vários livros de vários intelectuais diferentes, Marx, Kafka, Freud, e queimaram em praça pública. E aí rolou um comentário que foi registrado num livro do psicanalista Ernest Jones, que aí ele comentou: nossa, olha que progresso que nós fizemos, né? Na Idade Média, quem estaria sendo queimado seríamos nós, os autores. Hoje, pelo menos, eles se contentaram com os livros. Mas só naquele dia, né? Como a gente sabe, eles não se contentaram. Isso, inclusive, mostra a barbaridade que foi a questão dos campos de concentração. Mas, pensando então, né, nessa forma de censura, eu pego esse comentário para a gente pensar: o que seria a humanidade se os livros não existissem mais, eles fossem extintos, né, eles fossem incinerados aí por milênios e milhares de anos, e hoje a gente não soubesse o que são os livros, a gente não tivesse esse conhecimento histórico. A gente pode pensar na relação com a Igreja Católica, da Bíblia, que foi passada, né, como um livro, um objeto físico. A gente pensa em todos os estudos, as histórias, e quantas histórias nós já perdemos por conta da censura. Eu sempre busco pensar dos indígenas, da cultura maia, que a gente sabe tão pouco, e mesmo assim é tão incrível, né? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Então, o que seria de nós? Qual seria o próximo passo, né, desse controle, dessa violência, para além dos livros? E para a gente falar de censura, a Kel super introduziu, né, a questão da linguagem escrita e da influência que isso teve. Porque os homens que estão no poder, os revolucionários, eles sempre souberam do poder da escrita e do poder da palavra. Então, é através desse discurso escrito que as ideias vão circulando, que elas vão seduzindo e vão reelaborando, né, as ideias e gerando novas atitudes. Então, a gente pensar que os livros, eles são conhecidos pelo seu poder. E, além de muitas coisas que eles são um convite, né, para transcender, para desviar da conformidade. Porque quem controla eles, controla também o pensamento livre. E essa disputa, né, e por isso que essa disputa do livro é tão grave. Pode passar, por favor, Aquino. Então, pensando nessa questão do controle da linguagem como uma ferramenta de poder, a censura ela se torna uma prática essencial nesse sentido, né? Ela
Então, o que é a censura, né? Tá aí no slide. Ela é o ato de interdição, de alteração ou de supressão da expressão. Muito bom, né? Então, é alterar um livro, é reprimir um livro, e a expressão, né, não necessariamente a escrita, a fala, a escrita ou a representação mesmo, como a gente já viu em várias manifestações artísticas. E essa ação de censura, ela é uma proibição do enunciado, né, do fazer circular, e ela tem esse objetivo de reprimir, de planificar os conflitos num sentido de homogeneizar, porque é muito mais fácil a gente controlar um grupo homogêneo do que um grupo heterogêneo. E num grupo homogêneo não tem divergência de opinião, não tem contradição. Para um governo que quer se manter autoritário, a homogeneidade é essencial. E a censura, ela se baseia em muitos argumentos muito difusos, muito inconstantes, que variam ao longo do tempo. Eu trouxe alguns exemplos que vai dar para ilustrar isso bem. Então, como que ao longo de muitos anos a censura vai e volta, ela tem tempos de picos, e os costumes, os momentos políticos e as pessoas daquele período, elas influenciam isso. Pode passar, por favor. E pensando, né, eu trouxe essa frase do Chartier, ainda pensando nessa questão da Kel, né, que ela falou, que a cultura escrita, quando ela chega, ela foi inseparável dos gestos violentos, né, que a reprimem. Ela está muito ligada à censura. Tudo que é escrito, tudo que é colocado no papel, tem uma seleção prévia antes. Uma seleção daquele conhecimento, uma seleção do que você quer passar, o que você quer dizer, e isso já mostra uma forma de controle. Pode passar de novo, por favor. E aí, eu fiquei até meio, assim, envergonhada, né, porque eu e Kel usamos fontes diferentes na questão do surgimento dos livros. Isso varia mesmo, questão de historiadores diferentes, pesquisas diferentes, mas no livro que eu li, né, o surgimento dos livros, ele se deu há 5.300 anos, na região do Oriente Médio, na Suméria. E, ao mesmo tempo que esses livros eles foram surgindo, eles foram desaparecendo. Até por conta da sua materialidade, né, a sua questão de serem livros de argila, que eram de fácil destruição, por parte dos desastres naturais, que é incrível a gente pensar a quantidade de biblioteca que sofreu inundação, e, claro, pela mão violenta do homem. Pode passar, por favor. E para a gente pensar, então, quais formas de censura, né? Por quais foram os motivos que levaram as pessoas a censurar? Algumas pessoas comentaram aqui também no chat, né? Nessa queima dos livros, de não poder falar o que pensa. E isso é muito forte para a gente pensar, assim, que os principais destruidores dos livros, eles sempre tiveram como maior motivação esse desejo de aniquilar o pensamento livre, né? Essa forma de controle. No geral, numa forma... a legenda tá errada, gente, desculpa. Esse não é o mapa da Suméria, definitivamente. Isso é uma ilustração das pessoas queimando livros. E, além dessa questão, né, de aniquilar o pensamento livre, seja no governo, seja pela igreja, seja por uma família, tiveram outras questões que eu acho muito importante da gente falar, inclusive no sentido histórico, como, por exemplo, a consagração de uma vitória. Então, em toda guerra civil, em toda forma de colonização, uma grande forma de você impor seu poder era queimando a biblioteca. Não é um livro de um autor, é queimando a biblioteca inteira, porque dessa forma você está destruindo a cultura daquele povo. E a gente pensar, né, nossa, mas uma biblioteca inteira, sei lá, no ano 230? Sim, porque as culturas sempre valorizavam o poder do livro, o poder da escrita. Então, que nem a que ela falou, ficavam escribas de noite do rei e de todos os povos fazendo livros para manter lá. E como não tinha acesso às pessoas, lá era o único lugar onde os livros ficavam. Então, queimar essa biblioteca era uma forma de consagrar a vitória. Um outro ponto é a negação daquilo que é representado. E aí isso a gente pode trazer para muitos casos recentes. Né? Quando a gente lê alguma coisa que a gente discorda, que a gente nega, que não faz parte do nosso, também é uma forma da gente querer impor a censura. Um exemplo que eu consigo pensar, assim, muito recente, é o caso do Crivella, né, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que ele nega a homossexualidade. Ele achou que aquele livro era inadequado por ir contra os valores da família dele, ele negou e ele impôs uma opinião dele, uma negação dele, de forma censora no governo. Então, ele mandou recolher aqueles livros de forma usando a sua opinião pessoal.
né, num sentido governamental. Aniquilar a memória de uma cultura, e aí eu falei disso um pouco também na consagração da Vitória, que tem até um exemplo que eu já vou falar agora, por exemplo, em 213 a.C., na China, o imperador, que tem um nome complexo, quando ele assumiu o poder, ele falou, a partir de agora, todos os escritos vão ser destruídos. Então, ele pegou todos os materiais até 213, que falavam sobre outros impérios, e destruiu aquilo, né? No sentido de, a partir de agora, a memória é a que eu vou estabelecer. Então, aniquilou aquela memória para impor a sua própria. Promover, e aí é muito bom a gente pensar, porque nem todos os censores são os perversos, são os ignorantes, igual a gente tende a julgar. Muitos filósofos, né, cultos, também promoveram a censura. E aí, por exemplo, Platão, né, que promoveu a superação de um conhecimento. Então, quando descobriu uma coisa nova, ou uma teoria mais correta do que a anterior, eles destruíam aquele material, né? Inclusive também pela vergonha do que foi escrito. E aí entra a autocensura, que é a censura do próprio autor, né? E não só pela vergonha do que foi escrito, mas também para se adequar a um mercado editorial. Hoje em dia isso é muito mais forte. O mercado, ele cobra alguns tipos de livro e os autores, eles não só querem escrever, eles também vivem disso. Então, eles precisam estar de acordo com o mercado. E isso acaba que influencia muito também na sua produção. Pode passar, por favor. Camila, só um minutinho. Tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que pode ser importante para o prosseguimento da aula. Ah, sim. Censor é o nome dado para quem faz a censura? Sim. Não sei se em todos os lugares, mas eu utilizo o nome do censor como a pessoa, o agente censor, né? O agente que provoca a censura. Obrigada pela pergunta, Lavínia. Então, eu fiz essa breve, assim, com alguns casos que eu peguei no livro, História da Destruição dos Livros, do Fernando Baez, que ele faz todo esse histórico, para a gente conseguir pensar bem rapidinho, que eu não vou me estender nisso, em diferentes formas de censura, diferentes motivos. Então, por exemplo, na Alexandria, que foi uma biblioteca super conhecida por ser grandiosa, saiu. A questão dos livros serem destruídos durante uma guerra civil. Então, o objetivo ali não necessariamente era aquela destruição, mas a guerra civil que estava acontecendo que culminou nessa destruição. A gente tem no Império Romano a questão de criar uma síntese cultural, né? No século... Que século que eu botei aí? 8. E esse da Inglaterra eu achei muito bom, porque é uma questão em 1381, que estava rolando uma rebelião de camponeses, eles começaram uma obsessão por correr atrás de livros que pudessem ser prejudiciais aos donos de terra. No Vietnã, com a invasão chinesa, no Japão, durante uma guerra civil que destruiu todas as bibliotecas, no México, a questão da destruição dos escritos maias pelos colonizadores, essa questão do Vaticano, né, que o Papa Paulo VI publicou um index, né, uma lista de livros que ele considerava recomendados ou não, e isso se alastrou pela Europa. Então, eles passaram a levar isso muito em consideração nesse sentido. Na França, para a Revolução, que o pessoal estava tentando segurar de qualquer jeito, não deixar essas ideias revolucionárias, a igreja segurou. Nos Estados Unidos, que em 1930 eles censuraram um livro que tinha relatos sexuais, então esse medo do tabu, da pornografia, da nudez que não poderia ser dita. E a partir aí, né, 1933, mais de 100 milhões de livros foram destruídos na União Soviética por conta da guerra, 15 milhões na Polônia. Então você consegue imaginar que o quanto de conhecimento que a gente não tem acesso e que a gente nunca vai ter, porque foram destruídos nesses momentos. Né? Tem Harry Potter, que eu nem coloquei aí, que foi censurado nos Estados Unidos porque é bruxaria. No Iraque, também por questão de guerra. Então, a gente tem vários casos no mundo, ao longo do tempo, que mostram essa censura de forma muito forte e como que isso reduz, né? Restringe o conhecimento que a gente tem hoje. Pode passar de novo, por favor. E agora eu vou comentar um pouco, então, que eu acho que até pode clarear essa ideia, né, do censor. Não passou, não, aqui. Agora foi, obrigada.
Porque a censura, que nem eu falei no começo, né? Ela é muito difusa, ela não tem um sentido direto e claro, né? Até para pesquisar, até para estudar é muito difícil, porque a censura ela tem várias formas, ela tem vários agentes, ela tem vários motivos. Até Harry Potter. E Harry Potter foi assim, rolou um super movimento nos Estados Unidos em 2001, porque é um livro que incentiva a bruxaria. Loucura, né, a gente pensar nisso. E logo nos Estados Unidos, que é tão liberal, e vamos ler tudo e tal. E assim, nessas diversas formas, eu peguei uma fonte que eu nem coloquei só no final, que é uma pesquisadora que pesquisa a censura, principalmente no período da ditadura no Brasil, e que ela fala que essas são as formas principais de censura: punitiva, que ela vem depois que o livro foi publicado, então a queima dos livros, prender os autores, isso faz parte da punitiva. A preventiva, que vem antes. Então, por exemplo, quando o governo institucionalizou algumas leis, né, de que o livro teria que passar por um crivo. Então, assim, isso fazia parte da censura preventiva. A autocensura, eu já falei. A tradução, que é um livro, né, que vem do inglês, por exemplo, para o português, a pessoa que está fazendo essa tradução, ela escolhe as palavras. Olha o poder de um tradutor, né? Primeiro que a gente precisa muito valorizar o tradutor de um livro. E segundo, que ele tem esse poder ali. Ele vai escolher o que vai ser dito ou não. A substitutiva, que pode ser tanto na substituição do texto, né, do livro, então trocar alguma palavra, trocar algum trecho, quanto no sentido de trocar uma obra, né? Se, por exemplo, hoje a gente fosse fazer um encontro sobre um livro aqui no IDQ, e o Aquino falasse, não, esse livro IDQ não libera, vamos trocar. Isso é uma censura substitutiva. E a denunciativa, né, que na verdade não está nessa pesquisa dela, mas que eu coloquei como a censura, que ela não foi consumada. Houve uma denúncia daquele livro, daquele material, e essa denúncia influencia no mercado, influencia na leitura, mas não necessariamente alcançou o livro. E dos agentes... Você quer falar, Kel? Eu quero só fazer um comentário, que você falou da tradução, né, da questão da tradução. E isso é tão importante, né, de você traduzir e mudar o sentido do texto, que para o Islã não se traduz o Alcorão. O Corão não é traduzido, a palavra de Deus não se pode ser traduzida. Então, para você ser islâmico, para você rezar o Alcorão, ele tem que ser em árabe. Por isso que às vezes a gente confunde árabe com islâmico, porque o Alcorão ele é em árabe. O verdadeiro, você tem que aprender o árabe e recitar o árabe. Porque se você traduz, você está traduzindo a palavra de Deus e você está mudando o sentido da palavra de Deus. Então, isso é muito importante, né? Então, o livro do Alcorão, né? O Corão, ele tem tradução, óbvio, mas a tradução não é sagrada, é diferente. A Bíblia ela é sagrada em qualquer língua. O Corão não, é só em árabe. Então, isso já mostra uma preocupação lá de 600 depois de Cristo, quando surge o Islã, né? Mais ou menos, dessa preocupação de você tirar o significado da palavra de Deus. E é o que acontece atualmente, né, com esses radicais fundamentalistas que distorcem totalmente a palavra de Deus que está no Corão. Então, eu só queria fazer esse parágrafo, esse parênteses, porque as pessoas são muito, enfim, são influenciadas por uma mídia que aponta o Estado Islâmico, faz confusão na cabeça da gente, a gente associa logo o Islã a algo negativo, sendo que na Gênesis ele já tinha essa preocupação de não deturpar a palavra de Deus, né? Então... Nossa, eu não sabia disso. Muito doido, né, pensar. Porque é questão da gente valorizar a tradução mesmo, assim, o texto original, né, ele tem a questão da sua originalidade, tem aquela escolha de palavras, ela tem um motivo, né. Continuando, a questão dos agentes, eu selecionei alguns para falar, porque nós aqui todos, consigo falar isso com certeza, somos censores de alguma forma, e eu não sei se a gente se encaixa nessas categorias, mas pais, professores, o governo, a igreja, as figuras públicas, o consumidor, a editora, e por aí vai. Pode passar, Aquino. E aí eu coloquei aqui também para a gente conseguir pensar, então, o que censura, né? Por que é censurado? Quais motivos? Coloquei uma lista aqui para a gente pensando, se alguém quiser fazer algum comentário, né, de tentar relacionar, então, por exemplo, livros pornográficos, né, que falam sobre sexo de qualquer forma.
livros revolucionários ou nocivos para a moral pública. Então, né, qualquer livro que vá contra o governo que está no poder vai incomodar. Livros comunistas, livros fascistas, isso até hoje num estado que nós não estamos em nenhum dos dois, né? Esses livros são censurados. Livros com conteúdo racial, étnico, muitas vezes ofensivos, desrespeitosos. Opinião política, econômica e social, então opinião também censura. Comportamento de algum personagem, né? Que, por exemplo, alguns personagens, a Emília, né, de Monteiro Lobato, ela é um personagem muito sapeca, muito atrevida, que responde, então, na literatura infantil, muitos pais não gostam que as crianças tenham acesso a esse tipo de personagem. A linguagem, então, né, alguma língua não padrão. A questão da religião, né, livros que vão contra, né, tem um exemplo da nossa atual ministra Damares, que ela fez uma pregação em 2016, falando de alguns livros que que vão contra a religião, que fazem confusão mental nas crianças. Então, assim, tem isso. Livros com alguma violência explícita. Orientação sexual e de gênero, muitas vezes não pode ser mencionada, né? E livros com estereótipos femininos, que vão estereotipar a mulher de alguma forma, eles também são censurados de certa forma. E aí eu peguei um trecho, né? Uma imagem de um jornal. Isso aqui foi durante o governo Vargas, quando o interventor, né, que era o governador indicado, promoveu uma queimação, né? Porque a gente pensa, então a censura no Brasil não teve fogueira, né? O credo vermelho, né? O medo do comunismo, Jorge Amado, super comunista, não podia ler. Então, assim, a gente pensar, né, em como que isso alastrou o Brasil. E pode passar de novo, por favor. E aí, né, a gente falando, então, do Brasil, atualmente a gente vive numa democracia, né? Mas isso definitivamente não quer dizer que nós vivemos livres ou sem censura, né? Uma história como essa que a gente viveu, né, de 500 anos vivendo sob censura, ela não passa sem deixar sequela, né? E elas são muito vivas no nosso cotidiano. E isso é até uma das propriedades, né, que é o do estudo de história, de iluminar o entendimento dos dias que a gente está vivendo, entender essa história, né? Porque é uma nação que nasceu sob a censura, nasceu sem imprensa, sem tipografia, com as escolas e as bibliotecas centradas em um único livro, né, que era a Bíblia. E eu acho importante a gente contextualizar a questão do Brasil, até porque quando a gente pensa nos Estados Unidos, no Canadá, que a sua Constituição primeira, assim, já falou liberdade, não pode tal. No Brasil, era institucionalizada a censura, estava na lei que podia censurar. Então é muito louco a gente pensar isso. O Brasil ele foi colonizado com a censura, né? A colonização em si, ela já é uma prática censória. E a gente precisa pensar que Portugal foi um grande exemplo de censura católica no seu país. Rolava uma caça aos livros, né? E foi realmente um modelo para toda a Europa. Então, quando a colonização chega, que nem a Kel mostrou, quando os jesuítas chegam com os livros, eles já chegam com uma intencionalidade muito grande, eles já chegam com livros, né, pré-determinados, e a literatura chega assim, já censurada. Pode passar. E aí o tempo vai passando, os brasileiros só leem Bíblia praticamente. Durante o período pombalino, que é quando o Marquês de Pombal é de 750 a 77, se eu não me engano, ele assume, né, a posição de primeiro-ministro e ele é super mão pesada, né? Então a censura desloca um pouco da igreja e vai para o Estado. E nesse lugar que ele estava, era fiscalizado tudo que pudesse ser contra o Império, né? Pensa na data aí, pensa em como que estava a Europa fervendo, revolução, então, que nem a Kel falou, né, um exemplo, eles cortavam os livros e mandavam escondidinho, Rousseau, Montesquieu, nada disso poderia ser lido aqui. Pode passar. E também completando já o que a Kel falou, quando a corte foge, né, vem fugida para o Brasil, também chega com ela a imprensa, né, porque rolou essa preocupação em trazer a cultura letrada para um Brasil que não tinha mesmo. Né? Então a imprensa rege, ela chega no Rio de Janeiro e ela vem reiterando esse caráter restritivo, né? As publicações todas tinham que passar por uma pré-análise
E além dos livros, né, que foram traduzidos, os livros publicados também tinham já que passar. Então, a gente pensa, em 1808, a imprensa brasileira nasceu sob a censura. E só em 1821 foi proclamada a liberdade de imprensa no Brasil, que significou muito pouco, porque continuamos sofrendo a censura de outras formas não institucionalizadas nesse período. Pode passar. Então, já pulando aí, né, para a República, com o início de um novo governo, vem aquela necessidade que eu falei lá no começo de aniquilar a memória do passado. Então, assim, os livros, né, e os pesquisadores e os teóricos que defendiam a monarquia não eram bem-vindos de jeito nenhum. Esses livros não eram lidos e esses livros foram, inclusive, caçados. No entanto, eles queriam manter a religião e a questão da moral e dos bons costumes como primordial. Então, eles ficavam ali entre o censurar a monarquia e levantar a igreja. Tanto que, nessa época, muitos freis e muitos padres começaram a publicar listas de recomendação. Até por conta... Pode passar, que aí eu vou falando mais. Até por conta de que no Brasil começa, então, essa cultura, só perrengue aqui no Brasil, Maria Clara, só perrengue, que começa essa cultura letrada, né? Então, assim, chegamos à República, então vamos trazer a modernidade, vamos trazer o livro, vamos trazer o conhecimento, popularizar isso. E, assim, iludidos fomos, né? Porque, primeiro, a gente precisa pensar muito onde que estava isso, né? Onde que estava esse governo, onde que a República estava ascendendo, porque no interior, no Nordeste, no Norte, nem livro chegava, né? Eles eram privados, a censura era maior, porque era uma censura social, né? Os livros não chegavam lá. Então, nesse primeiro momento em que as pessoas não tinham acesso aos livros, quando eles sabiam, tá rolando uma censura, era bem-vinda, porque eles pensavam, a gente está criando nossa formação de moral e bons costumes, era só isso, moral e bons costumes, moral e bons costumes. E nesse conceito, né, de formar uma homogeneidade, né, porque o Estado Novo ele veio muito com isso, de criar uma homogeneidade para facilitar o controle. Então ele começa com esse conceito. Até então, a censura ela era mais sutil, ela era mais equilibrada, era quase natural das pessoas e do governo, não era um problema censurar. A partir daí, emerge esse conceito de criminalidade política. Então, que os livros, eles eram censurados para a gente, para uma salvação do Estado, né, para o bem do Estado. E quem está escrevendo esses livros são criminosos. Então, colocava num outro lugar, né? Pode passar. E ainda, né, a gente, nesse projeto de Estado, de silenciar, eles pegavam esses potencialmente perigosos. E quando eu estava fazendo esse slide, me veio muito, porque, olha essa frase, no culto ao Estado Novo, o que menos importava era o valor da verdade. Vocês conseguem, assim, pensar em algum outro momento, assim, histórico que isso aconteceu, que a verdade não importava tanto? Que a gente tem um perigo, um inimigo objetivo a ser combatido para a gente construir, né, o nosso Estado, a nossa nação? Então, a gente pensa nisso, né, para chegar ainda, pode passar, nessa questão da institucionalidade. Então, no Estado Novo, não foi exatamente em 1933 que foi a primeira vez que foi institucionalizado, mas eu trouxe isso como o ministro da Justiça publicando as regras de controle. Então, ele publicou, né, uma nota falando que não podia criticar o governo, não podia xingar o governo e não poderia publicar notícias que pudessem atrapalhar a ordem pública. E a ordem pública é muita coisa, né? Pode passar aqui. E aí a gente entra na ditadura militar. Eu vou dar uma apressada, porque eu tô vendo que o tempo tá meio corrido. E ainda nessa questão, né, da pátria, né? A gente pega no Estado Novo, transforma isso para um outro sentido, né? Que é o Brasil já estava com essa prática censória, né, institucionalizada, mas agora eles têm uma inteligência militar. Os militares entram nisso e articulam isso no nome da segurança nacional. E a gente pensar que duas coisas muito importantes foram a atuação do Ministério da Justiça, que atuava na forma física, né, no veto e na proibição, e o Ministério da Educação, que ele atuava no sentido de
incentivar a indústria editorial. Até hoje mesmo, quando solta um edital de compra de livros do Estado, isso tem isso causa, né, uma consequência na roda editorial do livro muito grande, porque o livro que está lá no edital vai ser o livro que as editoras vão querer publicar, que os autores vão fazer, que as pessoas vão comprar e por aí vai. Então, assim, isso incentivava muito. O Ministério da Educação, ele incentivava a produção de livros que favoreciam o governo, né? Pode passar. E a gente ainda trazer essa questão de que a institucionalidade era muito clara. Eram proibidos publicações contrárias à moral e aos bons costumes, e eles poderiam, estava na lei, que eles podiam pegar o livro, extinguir, proibir. E essa questão de como é difuso, né? Quando a gente pega o acervo, né, os documentos da época da ditadura, a gente vê que não tem uma regra. Eles escreviam assim, ó, livro censurado, motivo, comunista. Um exemplo que eu acho muito bom é o livro do Tarzan. Vocês conhecem Tarzan, né? Que anda na selva e tal. Tarzan foi um livro censurado no Brasil por causa do uso do léxico camarada, que é comunista. Então, assim, não podia usar a palavra camarada. Não tem nada na história que fala de comunismo. Mas a questão de usar uma palavra, né, que era do cunho comunista, o livro já era barrado. Pode passar. E ainda a gente pensar, né, hoje em dia, século XXI, onde chegamos? Onde estamos? Eu trouxe 2 pontos, né, e eu vou falar muito brevemente deles, porque são pontos que ainda estão sendo pesquisados, são pontos que ainda estão sendo estudados de tão recente que eles são. Em 2006, né, no governo Lula, houve uma publicação de um manual do politicamente correto, né, que foram alguns termos que foram indicados não usar em nenhuma forma, na escola, nos livros, em nenhum lugar. Esses termos são, majoritariamente, termos racistas, termos machistas, de desrespeito a deficiências, e por aí vai. No entanto, esse manual, né, ele entra como uma forma de censura à palavra. Então, ele fala o que deve ou não ser dito, independente desse desrespeito ou não. E, indo para outro lado, completamente diferente, né? Em 2013, alguns pesquisadores chamam esse período que eu coloquei de 2013 a 2018 como a onda conservadora, que foi a ascensão de grupos conservadores e de grupos majoritariamente religiosos evangélicos no poder econômico, social e político. E como que isso tem influência na censura e no controle que a gente vê hoje em dia. E aí eu trago um dado, inclusive, da minha pesquisa, que nos últimos 5 anos, então de 2015 a 2020, houveram mais casos de censura do que num período de 100 anos que eu analisei, de 1915 a 2015. Então a gente vê como que o nível de censura, ele aumenta nesses últimos 5 anos. E hoje, gente, como ficamos? Somos censores? Não somos? Onde que o livro está no meio disso tudo? E pode passar. E eu coloquei um outro slide, que eu não vou me ater a ele aqui, mas eu acho que talvez seja importante para vocês que vão fazer o Enem, que são os órgãos censores, né? Eu coloquei o nome deles e a data, para pensar que esses órgãos foram criados e institucionalizados para apreensão e para censura, órgãos explicitamente censores. Pode passar. E, para finalizar, muito bom esse papo de censura, né? Vamos falar. Uma nação forte, ela necessita da unidade que vem da fusão das diferenças individuais. Então, não adianta a gente chegar e impor uma verdade, impor uma certeza, porque se não houver a discussão, se não houver a contradição, não vai chegar num lugar comum de todos. Vai só planificar, e não é isso que a gente quer. A liberdade de expressão, ela é necessária para o progresso. E eu falo muito isso. Só haverá discussão se o livro existir. Se o livro não existir, se o livro for destruído, a discussão não vai rolar. E aí é a planificação, a restrição e a homogeneidade disso. E para finalizar a minha apresentação, eu queria ler um mini trecho desse livro, que a gente até colocou nas indicações do conteúdo. Esse livro é incrível, Fahrenheit 451. É uma distopia de um mundo em que todos os livros foram destruídos. Então, se vocês quiserem saber como seria o mundo, fala esse livro. Existe mais de uma maneira de queimar um livro. E o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Fim da apresentação. Minhas referências, quem quiser.
Ótimo, excelente, pessoal. Que apresentação linda, Camila. Muito obrigado pela sua fala, pela sua participação aqui conosco. Antes de te estar passando para o momento de perguntas, vou fazer o encerramento. Agradecer bastante, Camila, Kel, Pedro, o encerramento da nossa aula gravada, né, Perdão? E aí depois a gente abre o espaço aí para quem quiser perguntar. Muito obrigado à professora Kel, que sempre está aqui junto conosco. Muito obrigado ao nosso psicólogo Pedro Estevão, à nossa intérprete de Libras, Natália, e também a nossa pedagoga, Camila Petrovic, que está aqui junto conosco há muito tempo dentro do IDQ. Então, muito obrigado à UNA também, que é a nossa parceirona aí no projeto, toda a equipe do Nunkshot,